Beleza, pessoal? Tudo bem? Bom, meu nome é Diego Meirelles, técnico de suporte aqui na LWT Sistemas. Primeiramente, um prazer estar apresentando esse webinar para vocês hoje e obrigado a todos que se inscreveram. Bom, para quem não conhece a LWT Sistemas, né, ela é uma empresa 100% nacional, atuante em todo o Brasil, né, com mais de 20 anos de experiência e profissionais certificados pelas empresas que representa, seja a própria da Dassault, como também a Stratasys, quando o assunto é impressoras 3D. Um dos principais objetivos é oferecer para os nossos clientes o que há de mais inovativo, né, independente do segmento que atua, né. E a missão é sempre apoiar esses clientes e parceiros, né, a produzirem mais, produzirem melhor e cada vez em menor custo, né, por meio de ferramentas líderes, né, no setor. Assim, as empresas potencializam, né, os seus negócios e acabam sendo mais competitivas, né? Acabam aumentando o seu portfólio, criando variações de projeto e sendo ainda mais competitivas, né? Certo, pessoal? Bom, o conteúdo do webinar de hoje é o que houve de update da release 24 para a release 26, ou seja, né, o que houve do R20, o que houve de update do CATIA V5 R24, release 24, para o CATIA 26, release 26. Bom, nós abordaremos um pouco de Sketch, né, o que houve de novo no Sketch, dentro do próprio Sketch, no Part Design de uma forma geral, e também um pouco de GSD, né, Generative Shape Design. É possível também que num próximo webinar a gente aprofunde um pouco mais na questão do GSD, ou seja, veja um pouco mais das ferramentas que mudaram também no GSD. Hoje a gente vai ver um pouco mais por cima no o que modificou ali no Generative Shape Design. Beleza? Bom, pessoal, vamos começar então pelo Sketch, né? Eu tenho aqui, eu já abri aqui o meu Sketch. E para que vocês não se percam aí na explicação, eu deixei aqui como o part name, né? R26. E eu também tenho aqui embaixo um R24, né? Para que a gente veja, em alguns casos, a diferença de uma release para a outra. Certo? Vou deixar aqui no R24. Né? Vamos começar então pelo Sketch, né? O que houve, quais as ferramentas foram acrescentadas, né, no Sketch, né? Quais ferramentas foram modificadas, talvez no Sketch, né? O que houve de acréscimo, né? De update, né, do 24 para o 26. Observando agora, primeiramente, na release 24, eu vou criar aqui, por exemplo, uma geometria qualquer. Vou até puxar esse Sketch Tools um pouco mais aqui para cima. Aqui uma geometria bem aproximada. E, bem como a gente já sabe, né, as constraints geométricas a gente já consegue criá-las automaticamente, né? E agora poderemos criar também automaticamente, né, as constraints dimensionais. Não sei se vocês notaram, mas nesta barrinha Sketch Tools, né, a diferença entre elas, que agora foi acrescentado esse cara aqui, ó. O Automatic Dimensional Constraint.
né? Ou seja, eu também acionando este cara aqui, eu vou acionar a ferramenta também na barrinha Sketch Tools, né? Eu vou fazer mais ou menos a mesma geometria lá, né? E assim também automaticamente eu consigo já criar as constraints dimensionais. Podendo posteriormente também modificá-las. Certo? Sendo essa então a primeira ferramenta que veremos neste update do R26. A próxima ferramenta que veremos, deixa eu só apagar esse cara aqui. A próxima ferramenta que veremos, né, tem a ver com o polígono. Vou chamar aqui a ferramenta polígono. E nós iremos ver o que modificou, né, para essa release 26. Bom, chamei a ferramenta. Vou selecionar, por exemplo, aqui a minha origem. Dá uma distância aqui qualquer. E um clique aqui para confirmar. Olha só o que é que modificou, né, aqui na ferramenta polígono. Primeiramente, ele agora nos dá um número mínimo e um número máximo, né, de lados, né, deste polígono. Poderemos reparar aqui, por exemplo, este número 100. Esse seria o número máximo de lados que ele nos permite criar. E 3 lados seria um número mínimo que nós podemos criar. Certo? De 100, de 3 a 100. E aí basta mais um clique para poder confirmar a quantidade de lados que iremos criar no nosso polígono. Bom, ainda falando de Sketch, né, o que houve também de update para o R26 foi a adição da ferramenta Porcupine. Se vocês repararem aqui embaixo, né, houve a adição neste campo, né, da ferramenta Porcupine. E como a gente só avistava no Generative Shape Design, né, agora a gente consegue, por exemplo, fazer análises já na criação da curva, né? Tirar as análises ali que já na própria criação da curva, né? Certo? Beleza, pessoal? Vamos continuar falando de Sketch, né? Continuar olhando para dentro das funcionalidades e ferramentas do Sketch. E eu vou voltar, por exemplo, aqui no CATIA R24 e criar aqui uma geometria qualquer. Essa nova funcionalidade, né, ela tem relação com o offset, né? Esse cara aqui, né? Então vamos ver
como funcionava o offset do R24. Bom, se eu precisar, por exemplo, criar aqui uma constraint qualquer, poder dimensionar aqui, por exemplo, estes lados, né? Individualmente eu consigo criar, vou criando algumas constraints ali, certo? Vou até abrir aqui o meu part design para observarmos todas as constraints que foram criadas ali, né? Certo? Agora vou fazer quase a mesma geometria, né? Semelhante. Bem semelhante, né? Não sei nada. E chamar a mesma ferramenta. Offset. Selecionar aqui já o meu perfil. Bom, o que houve aqui? Ele já me criou uma constraint, né, dimensional de 20 aqui, por exemplo. Foi a distância ali que eu dei. E dando uns 2 cliques aqui, modificando, por exemplo, esse parâmetro, por exemplo, 10, ele já muda todos os lados por inteiro, certo? E aí vocês podem me perguntar, ué, mas e se eu quiser criar essas constraints, mas individualmente? Bom, lembram que eu puxei aquelas constraints, né, lá da nossa árvore? Então, da mesma forma eu fiz aqui. Só puxar esse cara aqui para cima. Puxar aqui do lado. Aqui eu tenho mais uma constraint aqui. Podemos chamar de constraint, que é o Profile Offset. Dando 2 cliques nesse cara, me abre essa janelinha aqui. E aqui eu também posso colocar, né, o valor integral, né, o valor de todos os lados. Mas se eu clicar aqui em More, eu vou ter, por exemplo, os valores individuais. Eu vou pegar, por exemplo, essa linha 18, que está bem destacada aqui, ó. Só que eu não vou mudar o valor neste campo. Eu vou mudar individualmente através desse campo, né? Primeiramente, habilitar esse value e mudar este campo aqui. Então vamos ver como é que funciona. Habilitei, ele já cria ali uma constraint. E aqui eu vou, por exemplo, colocar 20 e vou dar um tab aqui para ele poder confirmar. Eu vou escolher também uma outra linha aqui, essa 16. Habilito mais uma vez value. Vou colocar aqui 5. Dá um tab para confirmar. Repare que ele vai listando aqui, né? Ó, 20 milímetros, 5 milímetros. Então, à medida que eu for acrescentando, né, ele vai me mostrando aqui nessa coluna, certo? Então, individualmente eu consigo mudar qual que é a espessura do meu offset, certo? E veremos as duas últimas ferramentas que foram acrescentadas em sua aplicação. Uma delas, eu vou voltar aqui para o R24.
fazer aqui uma outra geometria qualquer aqui. Que tem relação com o corner. Esse cara aqui. Que consiste em... quando nós criamos um corner individualmente, né, ele dá um preview ali, né, digamos. Ele dá um preview como a gente consegue observar ali, né. Só que se eu selecionar mais elementos, ou seja, neste caso mais pontos, e chamar a ferramenta corner, ele já não me dá aquele preview, né? Eu preciso vir aqui em cima na barra Sketch Tools, digitar ali o raio qualquer, dar um Tab, por exemplo, e aí sim eu consigo enxergar o shapezinho dele ali, né? Diferentemente do 26 agora, né? Deixa eu fazer a mesma geometria ali. Se não a mesma, pelo menos semelhante. Qualquer, né? Pegar aquela mesma seleção de todos os pontos. Poderia ser todos esses pontos, né? 2 ou mais, né? Múltiplos pontos, 2 ou mais. E vou chamar igualmente o corner. Agora sim, ó. Agora ele dá aquele preview, né? Diferentemente do 24. Aí escolho ali um raio qualquer, dou um tab que ele já fica na forma ali, né? Certo? E vamos para a última ferramenta por hora, né? Última ferramenta do Sketch, que tem a ver com uma pré-seleção, né, que nós veremos agora. E ela tem a ver com o Project 3D Element, esse cara aqui. Bem, vou abrir um outro documento aqui, que é esse cara aqui. Eu vou abrir também no R24 esse aqui. Deixa eu deixar aberto. Bom, meu intuito aqui realmente é projetar, né? Já chamei aqui a ferramenta. E o meu intuito realmente é projetar a axe dessa face aqui cilíndrica, né? Então eu chamei a ferramenta lá, selecionei e ele já identificou esse meu elemento de referência aí. Mas se por algum acaso não fosse esse elemento, né, que eu quisesse projetar, né, seja por exemplo, se fosse por exemplo esta face cilíndrica mesmo, né, as boundaries desta face cilíndrica, aqui no R24 já não seria possível. Diferentemente, agora no R26, vou entrar aqui no Sketch e vou fazer o mesmo processo. Fazer o mesmo processo agora. Chamar o Project, selecionar a face cilíndrica e ele só seleciona, e ele já de cara ele já selecionou as minhas boundaries, né? Certo? Mas se por algum acaso não fosse isso, que eu ainda tenho mais opções fora a boundary, né? E elas estão presentes. Vou até fazer de novo aqui. Tirar esses caras aqui da frente. Chamar de novo a ferramenta, né? E elas estão presentes onde? Ó, quando eu seleciono
clico com o terceiro botão do mouse, né, o lado direito do mouse, elas estão aqui, ó. Ou a boundary, né, ou as boundaries que já tá pré-selecionado ali, né, ou a minha axe, né, ou o meu eixo de revolução ali, né. Isso já não acontecia, por exemplo, aqui no 24, né. Cliquei com o lado direito do mouse, ó, eu já não tenho aquelas opções, né. Ou de repente não quero só não quero estas duas seleções. Aqui em Other Selection eu posso conseguir selecionar algum outro elemento, né? Certo? Neste meu caso aqui eu vou selecionar minha axe mesmo, projetar ali para mim. Podem perceber que até projetou também as boundaries, né? Posso eliminar se não for este o caso. Certo? Bom, com isso a gente fecha por hora, né, as ferramentas, os adicionais, né, dentro do Sketch. Que agora a gente vai começar a ver as ferramentas, algumas funcionalidades dentro do Part Design. Certo? Vou fechar aqui, sair aqui do meu Sketch e vamos iniciar agora. Vou falar um pouco das funcionalidades do Part Design. Eu vou tirar esse cara, ficar fora. Beleza. Ou se bem, eu posso usar esse outro documento aqui, tá até mais fácil. Vou até utilizar essa mesma geometria aqui. Vou chamar, por exemplo, o pad. $50. Beleza. Tenho aqui um cubo qualquer. Vou tirar esses caras aqui que por enquanto eu não vou precisar. E a primeira ferramenta que nós iremos ver agora, né, traz uma modificação, né, com, por exemplo, o Edge Fillet. Edge Fillet e também o Chamfer. Né. Bem, no R24, vou chamar aqui o R24 e fazer aqui um padzinho semelhante àquele lá. Né? Bom, no R24 o processo é muito simples, né? Para a gente poder fazer, por exemplo, um fillet, né? Um dos primeiros parâmetros que ele pede para a gente alterar, né, ou selecionar, né, se esses objetos que sofrerão o fillet, né, e quais os elementos que ele nos permite selecionar. Face, a gente já sabe que ele permite. Edges também, os dois aqui embaixo ele identificou. Mas e pontos? Se eu selecionar, por exemplo, pegar um ponto aqui qualquer, olha, selecionei um ponto, selecionei 2 pontos, selecionei 3 pontos, selecionei 4 pontos. 4 pontos agora. Ele não selecionou nenhum, né? Ele não identificou nenhum. Somente as edges, né? Uma que eu peguei propositalmente, a outra não. E a face que eu selecionei primeiro. Então, pontos ele não identifica. Até selecionar individualmente, olha só. É como se não tivesse selecionado nada, né? Diferentemente, agora no 26,
né? Vou chamar de novo aqui a ferramenta. Agora, o ponto ele identifica, né? Inclusive a vértice inteira, né? Olha só, eu selecionei o ponto e ele já automaticamente identificou 3 edges. Certo? Coloco aqui o meu raio qualquer. Então, preview. Olha só. Certo? Agora ele encara o ponto, né, como um elemento a ser selecionado, um elemento a ser selecionado ali para a gente criar o nosso fillet. E também isso serve também para o chamfer. Vou aumentar aqui este valor. Selecionei somente o ponto e ele identificou mais uma vez 3 edges, né? Certo? Então, preview, se foi isso mesmo. Então, ok ali para confirmar. Certo? Então é mais um elemento ali que ele acrescenta, que ele valida, né, como um elemento a ser trabalhado, né, em cima da ferramenta. Certo? Mas não é só isso que por exemplo, o Edge Fillet, ele do R24 para o 26, ele deu uma mudada, né? Para a gente relembrar, vamos dar uma olhada aqui então nessa caixa de diálogo do Edge Fillet do R24. Esses são os parâmetros, né, que a gente está acostumado a ver, né? Tanto quanto os parâmetros do More são iguais, né? Agora dê uma olhada na caixa de diálogo do Edge Fillet, né? Agora do R26. Aqueles mesmos parâmetros, né? Só que os mesmos parâmetros de raio, né? Selecionar os objetos, né? A propagação e tudo mais. Só que aqui no R26 acrescentaram alguns adicionais aqui, né? Acrescentaram mais algumas funcionalidades. Bem como essas duas caixinhas aqui, essas duas opções aqui, né? A gente aqui já está selecionado como o raio, né? Esse cara aqui. Mas se eu quiser, eu também posso selecionar, né, como criar com um valor cordal, né? Por exemplo, clicando neste cara aqui, ele já mudou toda essa linha aqui, né? Ou seja, valor cordal, né? Valor de tangente a tangente, certo? Tem essa opção aqui agora. E também uma opção aqui, digamos um atalho para o variable, né? Um Edge Fillet variable, certo? Diferentemente aqui do Edge Fillet no R24, né? Eu tenho variable, mas não tenho aquele atalho, digamos, né? Tenho que vir aqui mesmo, aqui na família do Edge Fillet, certo? Outra coisa bem interessante também que nós veremos agora é com relação ao Axis System, né? Acho que eu vou fazer em cima
Vou fazer aqui em cima desse cara aqui mesmo. Por exemplo. Só mudar um pouquinho o shape dele aqui. Aumentar, ficou muito pequeno. Vou mudar aqui um pouco só. Beleza. Que tem a ver com o Axis System, né? E também esse cara aqui, que é o User Pattern, né? Nós temos aqui o Rectangular Pattern, Circular, e o que nós veremos agora é com a ajuda, né, do User Pattern, a gente vai ver uma coisa bacana com relação a esses caras. Bem, o User Pattern ele precisa, por exemplo, de uma nuvem de pontos, né, alguns pontos para poder replicar, né, e fazer cópias, por exemplo, deste cara aqui, né, seja qual for a orientação ali que ele tiver. Só que eu não conseguia, por exemplo, utilizar um Axis System para poder me servir como referência ali, né? Criei aqui, por exemplo, este cara, podia ser qualquer orientação qualquer. E eu não conseguia selecionar, por exemplo, selecionar um Axis System, né, como um elemento ali para poder replicar, né? Diferentemente agora do R26, que agora eu já consigo utilizar esse Axis System, fazer aqui uma geometria ali semelhante. Já consigo utilizar esse Axis System para poder fazer mais cópias ali, né? Mudar mais ou menos aqui o shape dele. Pode ser só assim, não tem problema. Se quiser mudar aqui também. Isso um pouco menos. Certo? Então eu vou deixar mais ou menos esses planos aqui mesmo. E criar aqui então meu Axis System. Uma orientação aqui qualquer. Melhor até um pouco ali para trás. Já criei um. Beleza. Ponto de origem, eu consigo deixar esse ponto mesmo. Criar mais um aqui. Até mudar um pouco a orientação dele ali. Pouca coisa, né? Se eu tivesse algumas curvas, eu mudaria já drasticamente ele. Não, só mais ou menos, só para a gente ter uma noção. Posso até tirar esses caras aqui por enquanto, né? Então eu tenho ali dois Axis System, eu acabei colocando os dois quase que na mesma direção ali, né? Pronto. Mesma orientação ali, né? Então, agora eu consigo criar
né? Deixa aquele sólido ali mesmo. E agora eu consigo selecionar os Axis System, né? Ponto âncora ali pode ser, por exemplo, esse daqui. Certo? Não mudou muito, né, ali. Se eu modificar algum deles aqui, para ficar parecido. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Agora a gente consegue, nós ganhamos mais um elemento ali para servir de referência, né, para gente. Certo? E na orientação que a gente achar melhor. Tranquilo? E depois dessa explicação, né, eu pego um gancho para mostrar para vocês um exemplinho aqui que eu deixei pré-pronto, né? E o que a gente vai fazer aqui neste caso? Eu vou usar este role, né, já no mesmo exemplo, que nós vimos já. Eu vou pegar este cara, duplicar, né, em volta desta helix, né, em vários pontos dela, com a ajuda do meu Axis System. Esse cara aqui que eu já deixei criado aqui, certo? Então, primeiro de tudo, né, vamos criar através do user pattern, que esse cara aqui já está aqui, ó. Certo? O objeto a ser duplicado será esse role aqui, certo? E o ponto âncora que pode ser, por exemplo, deixa eu clicar aqui primeiro, por exemplo, esse meu Axis System, certo? Para este exemplo será primordial esse cara como o âncora. Agora, diferentemente do R24, se eu vier aqui em posições, né? Em position, lado direito do mouse, terceiro botão, né? Ó, aqui eu já tenho algumas opções, por exemplo, criar um sketch, criar um ponto, né? Um menu contextual aqui. Eu posso criar, né, repetidos Axis System. Então isso que a gente vai fazer agora. Ó, vim até aqui, lado direito do mouse, Create Axis System Repetition. E vamos criar agora uma sequência de Axis System. Primeiro de tudo, eu vou selecionar aqui a minha curva, né, que será essa helix. Eu vou selecionar aqui através da minha árvore mesmo, né. E como primeiro ponto, você resselecionar esse cara aqui, que é aquele ponto, né, bem aqui na origem do meu Axis System, certo? Aqui no meu exemplo, eu vou deixar mesmo essas 15 instâncias, né? E logo mais aqui embaixo, eu tenho algumas subopções aqui que eu vou abrir para vocês verem. Clones, que já a gente vai ver, e Along Surface, ao longo da superfície. A gente vai utilizar esse cara aqui, ao longo da superfície, né? E a superfície que iremos utilizar vai ser, por exemplo, esse cilindro aqui, que eu utilizei já para poder criar aquela minha geometria que já está sólida, certo? Feito isso, eu vou dar um preview. Notem já todas os meus Axis Systems, né? Todos ao longo da helix, acompanhando, né, a orientação.
Vou dar um OK. E agora a gente consegue, vou dar mais um preview aqui. A gente consegue já observar todas as roles, né? Que eu criei através do user pattern em volta da minha helix, né? Consequência em volta do meu cilindro ali. Certo? Bem bacana esse exemplo aqui também. Se eu quiser sumir temporariamente aqui com esses Axis Systems, eu venho aqui neste carinha, dou um show dele, um hide, aliás, um hide aqui também na Helix, e aí eu tenho praticamente só meu sólido aqui mesmo, certo? Isso é bem útil em muitos casos, beleza? Um outro exemplo também eu tenho aqui, né? E aí a gente já entra um pouquinho mais, né, no GSD, né? Por quê? Porque eu vou utilizar não somente essa superfície, né, que já falando sobre criação de superfície, né, mas ainda comentando sobre os Axis Systems, aqui na família do ponto, né, eu tenho os Points Repetition. Vou selecionar esse cara, né, com uma curva, bem como ele pede para a gente imputar aqui de parâmetro, né, e vou selecionar esse cara, essa curva aqui. Instâncias eu vou colocar umas 5, por exemplo. Eu quero que ele encontre os endpoints, né? Eu quero que ele inclua os endpoints, né? nessa contagem, né? E aqui embaixo eu vou pedir para ele criar mais Axis Systems, né? E eu vou deixar por hora esse tipo de repetição como clones. Depois a gente muda para ver como é que ele se comporta. Então, criar os Axis System, certo? E agora vai faltar só a gente selecionar o Axis System aqui, certo? E aí a gente dá só dar um preview aqui. E olha só, os clones, né? O que ele vai fazer? Ele vai somente, né? Ele mantém a orientação, né, do primeiro Axis System, né? E fica ali ao longo da curva, né? Ele cria mais clones ao longo da curva. Diferentemente, se eu usar aquela mesma ideia do outro exemplo, né, along surface, e usar essa superfície como essa aqui, por exemplo, e der aqui um OK. Ele mudou a orientação dele ali, mas ele manteve, né, ele acompanhou a superfície, né? Olha só, ele acompanhou aqui a superfície, né? Ele criou ali minhas cinco instâncias, né, contando com o endpoint, né? Certo? Isso a gente já começa a entrar em GSD, né? Generative Shape Design. Bom, para a próxima ferramenta eu vou até utilizar este mesmo exemplo, quase que esse mesmo exemplo, né? Deixa eu dar um hide nessa curva aqui, nesse Axis System também, né? Porque o que nós veremos agora é o Extrapolate. Na release anterior,
né? Aqui no 24. Vou puxar aqui um exemplo aqui, né? No Extrapolate, nós conseguíamos, né, extrapolar aqui um lado aqui qualquer, né? Somente um de cada vez, né? Diferentemente agora, na release 26, pegando aqui nossa barrinha de operations, chamei aqui o extrapolate. Diferentemente agora, que eu consigo extrair, ele identifica, né, os dois extremos, né? Inclusive, se a gente observar aqui, nesta opção a gente consegue extrapolar com o mesmo valor, né? Vou até acionar aqui para a gente visualizar um pouco melhor. Ó, com este mesmo valor, né, de comprimento, a gente consegue extrapolar de uma vez só. Continuidade, eu vou, por exemplo, deixar essa tangência aqui, certo? E colocar aqui um valor de 100. Olha só, consegui ali de uma só vez extrapolar os dois lados, certo? E na superfície não é diferente. Tem aqui uma superfície qualquer, né? Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, né? Selecionar uma boundary, né? Mas note que por enquanto eu não consigo selecionar, né, duas edges, né, dois lados, nem por igual, nem nada, né? Por enquanto vamos trabalhar com essa opção tangente, continuidade tangente, certo? Bom, aqui eu consigo mudar, por exemplo, também aqui, onde o limite até onde essa superfície vai, né? Onde ela está sendo extrapolada, né? Certo? Agora eu vou só voltar aqui ao normal. E agora eu vou mudar essa opção para curvatura. Nota que a caixinha ela diminuiu um pouco, né? Essa caixa de diálogo. Porque agora eu consigo, dê uma olhada aqui nas boundaries, eu já consigo selecionar mais de uma, né? E a ideia é essa. Clico mais uma vez aqui em boundaries, né? E já consigo ir selecionando mais boundaries aqui, certo? Todas por igual ali no mesmo comprimento, certo? Seria legal também tudo que vocês estão vendo praticar, né, no CATIA de vocês. Lembrando, né, depois da transmissão, isso vai ficar disponível aí para vocês visualizarem mais tarde. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu acho que ao longo do tempo, acho que é possível até a gente fazer mais um, dando uma enfatizada, mais um webinar, né, com o mesmo assunto, dando uma enfatizada um pouco maior no GSD, né, no Generative Shape Design, superfície em geral, assim, para a gente pegando aos poucos, né, os detalhes aos poucos, e vocês irem interagindo aí com a gente, certo? Bom, obrigado a todos que participaram.
Dúvidas, podem entrar em contato, podem mandar um e-mail, podem após o webinar entrar em contato através do chat ou até mesmo por e-mail, dar uma ligadinha aqui para a gente tirar algumas dúvidas. E portanto é isso. Obrigado a todos mais uma vez por se inscreverem e fiquem ligados para os próximos webinars do mesmo assunto ou de outro assunto, né, sendo CATIA de uma forma geral. E até mais. Tchau, tchau.